Estamos de volta com as notícias, as informações do Fluminense neste sábado movimentado. Tem coisa acontecendo, tem jogador perto de deixar o Flu, mais um nesta temporada 2026, e confesso que essa negociação me pegou um tanto quanto de surpresa. Lima está muito próximo de deixar o Flu por empréstimo rumo ao América do México, assim como fez Rafael Veiga do Palmeiras, pedido do técnico André Jardine. O Lima já vinha negociando, uma negociação que caminhou rapidamente, na verdade, está muito próximo de ser concretizada, deve ser finalizada, inclusive já neste sábado, numa reunião lá no CT Carlos Sachilho. E, inclusive, essa informação foi inicialmente publicada pelos amigos lá do GE, Giba Pérez, Marcelo Neves, Gustavo Garcia. Eles trouxeram a informação. Eu confirmei, ainda estou na apuração aqui em relação à questão do... se vai haver um pagamento pelo empréstimo, uma compensação financeira, né, como a gente costuma falar, para esse empréstimo, o América pagando os salários, que é natural, até porque não é um clube pobre, né? Mas a dúvida que fica é se o América está pagando por esse empréstimo. Porque... se a gente parar para pensar aqui, não faz muito sentido, independentemente de você gostar ou não do Lima, tá? Se o Lima sai e vem um jogador melhor que ele, ótimo. Mas até então o Fluminense não estava buscando no mercado um jogador para essa função. Com a saída do Lima, o cobertor fica curto, né? Fica mais curto. A gente tem dois volantes ali, o Bernal e o Otávio. O Otávio que é um jogador extremamente criticado pelo torcedor, desgastado. Não sei se, enfim, não sei até o quanto ele faz realmente parte do planejamento do Zubeldia. E temos os outros volantes, o Nonato, Martinelli e Hércules. É um número pequeno, 5. Não é um número pequeno. Mas também, assim, você tem uma lesão ali. Aí, eventualmente, você vai partir para a utilização de um esquema com 3 volantes. Vamos supor que jogue Martinelli, Nonato e Hércules em alguns jogos, meio de campo mais forte. Você fica uma sobra ali muito pequena, né? Você tem o Bernal ali de primeiro volante, ficam 2 primeiros volantes no banco. Então, é um jogador que eu acho que ele foi muito útil, sempre foi muito útil, tirando a temporada passada que foi muito mal, é indiscutível, mas para mim também é indiscutível a utilidade do Lima durante todo esse período que ele vestiu a camisa do Fluminense. Foi sempre um cara que, mesmo nos momentos mais criticados, só trabalhava, só fazia a parte dele, contribuindo com gols, com assistências. É um cara que realmente, o famoso se paga ali, é justo. É um jogador justo, ok. Ele nunca vai ser acima da média, titular absoluto. Se ele for titular absoluto para um time do nível do Fluminense, é porque você tem um problema. Mas é um cara que, para grupo, para elenco, ele sempre tem utilidade. E aí ele sai e deixa um espaço ali que para mim não estava previsto dentro dessa construção do elenco para 2026. Assim como já saíram os zagueiros, só chegou o James. Né? Então, enfim, o Fluminense está reduzindo um pouquinho, ao mesmo tempo que fez contratações, enxuga um pouquinho esse elenco, deixa esse elenco um pouquinho mais enxuto. E o Zubeldia disse que gosta de trabalhar com fartura, né? Com mais jogadores. Vamos entender esse cenário, eu vou tentar entender pelo menos se é um movimento para enxugar um pouquinho a folha, se é uma questão que acabou sendo vantajosa por uma compensação financeira, e aí foi um pedido do jogador também, de manifestar o desejo de saída e os caras estão pagando pelo empréstimo. Enfim, vou apurar depois, vou trazer esse cenário mais completo aqui para que a gente possa entender esse movimento no Fluminense que, a mim, inicialmente, como eu disse, me surpreende um pouco. Tá? Com isso, a tendência é o Lima nem ser relacionado para o confronto de amanhã. Assim como aconteceu com o Everaldo, né? Que não viajou para Salvador para enfrentar o Bahia e voltou para o Bahia. Saindo do Everaldo, tem que chegar o camisa 9. E aí entra a parte do Boanga. A negociação ontem, a gente já informou aqui, e aí eu não vou ficar... Vai sair hoje. Vai sair hoje. Não, falta... Eu não vou cravar que vai sair hoje, nem que vai sair amanhã. O que eu tinha de informação eu trouxe para vocês ontem. É informação concreta. O Fluminense retomou as negociações. O Fluminense fez ajustes na forma de pagamento. O Los Angeles FC, a princípio, já tinha aceitado o valor depois de novas conversas entre as partes. Daí pegava a questão do pagamento. Eu até informei isso aqui ontem, que lá na MLS agora, os clubes, a própria MLS divulgou um comunicado
para os clubes, alertando sobre possíveis calotes, isso tudo devido ao caso Botafogo, Thiago Almada, né, com o Textor não pagando o Thiago Almada, levou transfer ban. Então a própria liga emitiu um alerta para os clubes. E aí o Los Angeles, e lá, para quem não sabe, não é só o clube que negocia, a própria liga também faz parte da negociação dos atletas. Então eles estão endurecendo essa questão de pagamento, de parcelamento. Vai parcelar? Beleza, mas me dá uma parte à vista. E eu quero o primeiro pagamento já para aqui, pertinho. Já para... o cara tem que chegar, vai comprar e já chega com uma grana. Então tudo isso impactou nessa negociação, dificultou um pouco mais esse fluxo de pagamento. O Fluminense fez ajustes e aí faltava o ok dos caras. Basicamente é isso que estava faltando. Agora, eu não cravo nada, nem que vai ser hoje, nem que vai ser amanhã. E pode acontecer, porque, cara, futebol, as coisas mudam de uma hora para outra, os caras podem dar para trás, os caras podem inventar mais alguma coisa, e isso é futebol. Tá? Então, até porque há uma pressão lá da torcida para não deixar ele sair, os caras estão... É um ídolo lá. Alguém falou isso para mim, eu não sei se... Algum amigo falou para mim recentemente. É como você tirar o Cano do Fluminense ali após 2023. Basicamente é isso. Então, nunca foi uma negociação fácil, o clube sabia que não era uma negociação fácil, a gente vai aguardar e torcer para que isso seja resolvido o mais rápido possível, porque agora só tem John Kennedy como centroavante, como camisa 9 ali à disposição do Fluminense. Basicamente só tem o John Kennedy, tá? E para a gente fechar aqui, por falar em futebol ser dinâmico, John Ares foi anunciado pelo Palmeiras para encerrar essa história. O jogador foi anunciado pelo Palmeiras hoje como... reforço. O clube, vou colocar na tela para vocês, ele publicou um texto nas redes sociais, que é um texto que fala mais, acredito eu, mais para uma resposta ao que a torcida do Fluminense tem se manifestado, às críticas, à revolta da torcida do Fluminense, do que propriamente um texto para a torcida do Palmeiras. E aí ele escreveu isso aqui: vivo um momento importante na minha carreira, sei do peso das minhas palavras, aquilo que digo e penso. Ao mesmo tempo, a vida e o futebol são muito dinâmicos. Considerando que realmente era possível neste momento e o que estava nas minhas mãos, precisei tomar uma decisão, ou precisei tomar decisões. Inicio agora um novo capítulo da minha vida e da minha carreira, agradecendo sempre a todos que torcem por mim de verdade. Disse aí o John Ares, portanto. Tem coisas que é melhor ficar quieto, né? Porque grande parte dessa revolta, da nossa revolta, é pelo que ele falou. Não é nem só pelo fato dele ir ao Palmeiras. Eu acho que se não tem aquela declaração dele, se não tem aquilo, a responsabilidade ficaria muito mais em cima da diretoria do Fluminense, que obviamente tem tanta responsabilidade quanto, do que do Ares. Agora, quando ele fala aquilo, e aí fala que o futebol é dinâmico, sim. Futebol é dinâmico, acabei de falar isso agora. E justamente por isso, você não deve se comprometer e se comprometer com uma torcida e com um clube, da forma como ele se comprometeu, que deu tudo a ele, deu uma carreira, porque ninguém era John Ares. Ninguém sabia quem era John Ares antes do Fluminense. Quando você se compromete, dá a sua palavra, é isso que acontece. Justamente porque é difícil. Ele ficou numa situação de querer voltar para o Fluminense, mas a proposta do Fluminense foi inferior, não teve dinheiro, a proposta do Palmeiras foi maior, ele tinha uma decisão para tomar. E ele tinha opções, tinha. Ele mesmo fala, a decisão, ele teve que tomar decisões. A decisão, no fim das contas, foi dele. Ele poderia, não vou sair, vou ficar aqui até o meio do ano. E no meio do ano seria uma outra realidade e poderia viabilizar um retorno para o Fluminense. Mas aí tinha a Copa do Mundo, aí tinha a ameaça de não jogar mais lá, porque os caras contrataram outro jogador para a posição dele e ele tinha que tomar a decisão. Ele tomou a decisão de ir para o Palmeiras. Então que não se comprometesse, que não desse aquela declaração. Serve de aprendizado. Serve de aprendizado para ele também, mas serve de aprendizado para a gente também, como eu já falei no vídeo de ontem. Não vou repetir tudo aqui, até porque esse assunto está encerrado, é página virada. Ele que siga a vida dele, a gente vai seguir a nossa vida aqui também, mas serve de aprendizado. Nenhum jogador é maior do que o clube. Quando tiver um embate, enquanto o cara não tiver aposentado, seja de qual parte for, vamos esperar, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Deixe seu like, se inscreva no canal, seu comentário, como sempre, é muito bem-vindo, tá? Não esquece não, sua participação é importantíssima e a gente volta ao longo do dia para trazer qualquer atualização para você aqui no canal do Lessa.